Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do treinamento O Poder da Mente de Cristo. E hoje nós vamos entrar em um assunto aí muito interessante. Vamos falar sobre mais um padrão mental de Cristo, que é a mente de casado. Isso mesmo, ao contrário do que muita gente pensa. Ah, Jesus não casou e tal. É, então Jesus ele era um solteirão. Não, Jesus ele sempre foi um homem comprometido. A mente, tanto a mente eterna de Deus quanto a mente terrena, humana de Cristo são mentes de casado. O nosso Deus é um Deus de aliança, queridos. Nós não podemos esquecer isso. O nosso Deus é um Deus de pactos. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Por isso que o padrão mental da mente de Cristo é a mente de casado. E aí nós vamos mergulhar um pouquinho mais nessa mente tão extraordinária, entender um pouco mais desse padrão mental. E eu entendo que esse é o padrão mental talvez mais difícil de ser concebido pela mente pós-moderna, porque a mente pós-moderna é uma mente de, de experimento. O padrão mental pós-moderno é da experimentação, é de ter muitas opções diante de, diante de si e de poder experimentar, de poder ter talvez todas as opções ao mesmo tempo. Essa é a geração multitelas. Minha filha mais velha, mais nova, por exemplo, eu vim percebendo a mudança comportamental do, da, da pós-modernidade nas minhas filhas. Desde a mais velha, a Ana, ela não assiste TV. É muito raro. Eu comecei a perceber na minha filha mais velha, a Ana, que vai fazer 17 anos agora, que essa geração ela não é muito voltada para a televisão, né? E aí isso se replicou na Amanda, mais a do meio, e depois a Manuela mais nova. Só que a Manuela já está apresentando um outro tipo de comportamento, que é o multitelas. A Manuela, às vezes, ela está com tablet, com celular e também com a televisão ligada. Então, ela está acompanhando muitas coisas ao mesmo tempo, né? É assim como a mente dela funciona. E é a mente pós-moderna, onde a gente conversa com uma pessoa numa mesa, numa sala, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo uso do celular, conversando com alguém via WhatsApp, fechando um negócio, mandando uma mensagem para algum parente, enfim, ao mesmo tempo que nós estamos interagindo com as pessoas num ambiente, nós também estamos interagindo com outras pessoas virtualmente através do que a tecnologia nos proporciona hoje. E aí você está num computador, você abre múltiplas janelas, você é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E assim, não vou discutir aqui se é para ser, se não é para ser, o quanto isso é benéfico e se o resultado é bom, enfim. Eu estou falando de um fato, eu estou falando de como é e de como funciona a mente pós-moderna. E aí esse padrão ele acaba sendo replicado também quando se trata de relacionamentos. O descarte hoje ele se tornou muito fácil, justamente por causa do condicionamento da pós-modernidade. Hoje, por exemplo, você troca de celular antes de o celular se tornar obsoleto. O meu celular, por exemplo, ele não é nenhum top de linha e tal, e eu me proponho a usar o meu celular até aonde é possível, né? Às vezes você é forçado a trocar por causa das atualizações necessárias,
e por aí vai. Outros trocam porque eles gostam sempre de estar com o último modelo, né? Então, meu celular está super novo. Tirou a capa, tirou a película, ele está quase igual quando ele saiu da loja, quando eu o tirei da loja. E daqui a pouco eu vou ter que trocar. E muito provavelmente eu vou trocar de celular com o meu celular ainda estando novo, né? E aí a nossa mentalidade ela vai sendo construída, porque estamos sendo condicionados comportamentalmente. Então, falar de uma mente aliançada, de uma mente de casado, da pós-modernidade, é muito desafiador, porque a mente hoje ela está um pouco distante do entendimento do que é você assumir realmente um compromisso. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, nós lemos o seguinte: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O padrão cristão para casamento ele é muito elevado. A Bíblia não manda só o marido amar a mulher. A Bíblia diz o seguinte: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja. Então não é só amar, o que já seria até bom, né? Mas é amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o casamento é uma metáfora bíblica poderosíssima que descreve o relacionamento de Jesus com a igreja, né? Eu tenho dito, gente, com uma frequência, e deixa eu melhorar aqui a minha tese, né? Deixa eu refinar essa teoria de que você não deve amar o que você faz. Quando eu digo que você não deve amar o que você faz, eu estou combatendo o tipo de mentalidade, né, e o tipo de ideia que diz o seguinte: você tem que fazer o que ama, né? Eu tenho dito com frequência que muitas profissões estão se extinguindo. Isso vem acontecendo ao longo da história da humanidade, né? Muitas profissões estão entrando em extinção. Então eu fico pensando naquele cara que acreditava nessa tese de que você tem que fazer o que você ama. E aí um dia ele consegue, de fato, fazer o que ele tanto amava. E depois de um tempo, essa profissão tão amada, ela entra em extinção. Recentemente, no nosso culto, eu falei sobre a profissão do cortador de gelo. Anos atrás, quando alguém queria beber algo gelado, uma bebida com gelo, né, isso só era possível por causa da profissão do cortador de gelo, que fazia uma viagem extremamente longa para recortar gelo, né, nas regiões aonde isso era possível, né, no período de inverno, e ele transportava todo aquele gelo para então fornecer para as pessoas que tinham o desejo de tomar uma bebida com gelo ou uma bebida gelada. Depois de um tempo, a profissão de cortador de gelo ela entrou em extinção, porque começaram a fabricar refrigeradores industriais. Então, quando alguém queria uma bebida gelada, elas iam até essas empresas que dispunham dos refrigeradores industriais para adquirir o gelo. E a gente sabe que, bem recentemente, modernamente, passamos a fabricar o nosso próprio gelo por causa dos refrigeradores modernos, por causa das geladeiras. E aí a empresa de refrigerador industrial também entrou em extinção. Então, assim, imagina o cara que amava cortar gelo, se é que isso era possível, né? Imagina o cara que amava a sua empresa de refrigerador de industrial, né? Imagina só. O que a gente entende através dessa história do gelo, né, e da bebida gelada é que a gente não deve amar o que faz, a gente tem que amar o resultado.
o resultado no decorrer da história e na evolução humana, o resultado ele continuou sendo entregue. O cortador de gelo, o refrigerador industrial e a geladeira, todos eles entregam o mesmo resultado. O que mudou foi a forma de entregar, o que mudou foi a forma de fazer, né? Foi a profissão. Então, não é amar o que você faz, né? Mas é amar o resultado que você entrega. Então, pode mudar a forma de fazer, mas o resultado ele pode ser o mesmo, cara. Isso é muito sensacional, né? Isso é muito, muito, muito legal, né? Vamos lá. Então, assim, eu só estou melhorando é, a comunicação dessa tese de que você não tem que fazer o que você ama. Na verdade, você tem que amar o que faz, ok? Você tem que amar o que você faz, porque nem sempre vai dar para fazer o que você ama, e nem sempre o que você ama, caso você seja um privilegiado, de estar fazendo o que ama ou de conseguir fazer o que tanto ama, aí você vai ter que ser muito privilegiado mesmo, porque essa profissão ela vai ter que atravessar aí é, os séculos, né? Ou pelo menos existir enquanto você existe. Né? Então é isso. O texto bíblico fala sobre vós maridos amai vossas mulheres. Então você tem que amar o que você faz. Não é só fazer o que ama. É claro que é possível fazer o que ama, mas eu prefiro defender o amar o que faz, porque é, é, é muito mais provável você não fazer o que ama. Isso é um privilégio, é um privilégio. E é óbvio que existem esses privilegiados, mas no tocante ao fazer, a profissão, né, você como uma pessoa adulta e madura, se você tem que fazer algo porque tem que ser feito, então dê um jeito de amar isso, né? E na verdade amar o resultado. Você, por exemplo, pode ser um balconista. E como um balconista, você pode impactar o dia de uma pessoa. Se você é um atendente numa padaria, imagina você com um sorriso, dando bom dia para as pessoas, desejando um dia maravilhoso. Olha como você vai estar tocando essa vida, e permitindo a essa pessoa ter um dia bem agradável, porque ela foi bem recebida. Eu lembro que meu pai ele tinha um açougueiro, um senhor, seu Antônio é o nome dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem entendia de carne me dizia o seguinte, que o seu Antônio, ele não era o melhor açougueiro. Na verdade, ali mesmo no ambiente de trabalho, no açougue da mercearia do meu pai, tinha outros açougueiros que eram melhores do que o seu Antônio no corte da carne e tudo mais. Mas as pessoas queriam ser atendidas pelo seu Antônio, principalmente as mulheres. Porque o seu Antônio, ele não era o mestre da carne, mas ele era um mestre, ele era muito habilidoso no trato com as pessoas. Então, as mulheres não era uma coisa assim de cantada, de um homem investindo numa mulher com outros interesses. Mas as mulheres gostavam de ser bem tratadas, até porque o seu Antônio já era muito senhor. Né? Então, gostavam do tratamento que ele oferecia. E aí as pessoas saíam se sentindo bem demais. Eu ouvia muitas pessoas dizendo o seguinte, que só entravam ali por causa do seu Antônio. Então, o bom corte da carne era até indiferente, devido ao tratamento que ele entregava. O resultado entregue pelo seu Antônio não era o resultado da carne, mas era o resultado de ser bem tratado, bem atendido, de uma boa conversa, de elogios, porque ele elogiava os clientes, né? E era um comportamento muito interessante que eu pude analisar por anos.
Então, é o que você entrega. Ame o que você entrega. Ame deixar o cliente satisfeito, feliz, né? A pessoa ir para casa, né, talvez com autoestima elevada, porque você trabalhou isso no tempo em que a pessoa esteve em contato com você. Então, é isso, né? Então, você tem que amar, porque tem que amar, né? Imagina você, não é o trabalho dos meus sonhos, mas é um trabalho, é da onde você vai tirar o sustento da sua família, é da onde você vai tirar recursos para pagar as contas e continuar investindo na sua vida. Então você tem que amar, cara. Tem que ser legal. Imagina só que tortura levantar todos os dias e ter que se dirigir a um lugar indesejado, e nós temos o Espírito de Deus, nós temos o poder da oração a nosso favor. Então, você em oração pode buscar em Deus uma ajuda para que você desenvolva um bom sentimento para com esse local de trabalho. E é claro, gente, que eu não estou falando aqui para que você se acomode. Trabalhe sempre para melhorar, para ir para um lugar melhor, para ir para o lugar dos seus sonhos, por que não? Não é que você não deva buscar os seus sonhos, mas eu estou falando da realidade da vida. Isso aqui não é nenhum livro romanceado. Eu tenho pensado muito sobre a literatura e eu tenho chegado à conclusão que talvez algumas literaturas fazem mais mal do que bem, e até mesmo alguns treinamentos, e até mesmo algumas pregações por causa do romancear. Né? Muitos livros são romanceados, muitas ministrações são romanceadas, e eles acabam desconectando as pessoas da realidade, ao invés de preparar as pessoas para a realidade. Né? Então você tem que amar o que faz, né? Não fazer o que ama, mas amar o que faz, e principalmente o resultado que você entrega. Case como Jesus também casou, se comprometeu, vós maridos amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. E você tem que casar, estar aliançado com os seus sonhos, com os seus projetos. Você vai entender por que você tem que estar casado. Tem que estar casado. Casa, assume um compromisso com o seu sonho, é isso. Né? O estar casado é você entender que, apesar de qualquer coisa, ou venha o que vier, eu estou casado com os meus sonhos, eu estou casado com os meus projetos. E aí você pode querer usar o argumento, né, da profissão que cai em desuso. Caiu em desuso, morreu a profissão, você está livre para casar com outra ou com outro. Então, case com os seus sonhos, case com os seus projetos, case com a sua empresa. No livro O Poder da Mente, ou Humanamente, esse aqui é um livro de coautoria, e no capítulo que eu contribuo para essa obra literária aqui, eu falo sobre o poder da mente de Cristo, ou nesse caso aqui do livro, Uma Mente Modelo. E eu me aprofundo um pouco mais nessas questões aqui. Esse livro aqui, ele é edição limitada, tá, gente? É um projeto da AG Publicações, da editora aqui. É um livro de coautoria, então, muito provavelmente, em um futuro muito próximo, você não terá mais exemplares à disposição. Ainda tenho alguns, quem for assistir esse vídeo aqui futuramente, com certeza não terá mais acesso. Então, você que está assistindo agora, bem recentemente, eu ainda tenho alguns livros, se você quiser adquirir, é só entrar em contato comigo, eu envio para você onde você estiver. Você pode pagar também por boleto. Quem estiver próximo pode pagar também no cartão. E eu me aprofundo um pouco nessa questão de você se casar com a sua empresa, casar com o seu ministério. Não é casar com a igreja, porque a igreja ela é de Cristo, mas casar com o seu ministério e casar com o seu cônjuge. Parece, deixa eu pular aqui, casar com a sua profissão, independente de qual seja, cara. Poxa, não foi o que eu sonhei para minha vida, mas foi o que deu, foi o que a vida me deu. Então, case com essa profissão que a vida te deu. Seja grato ao que essa profissão te entrega, porque, enfim, você tem recursos por causa dessa profissão, tá? Então, case. É isso aí.
né? E case com o seu cônjuge, por incrível que pareça, né? Parece um pouco redundante, mas tem muita gente que não é casada com o próprio cônjuge. Case com o seu cônjuge. O que é você ter uma mente de casado? É você dizer sim. Você dizer sim. Sabemos disso, né? Quando a pessoa vai para o altar, é feita a pergunta: você aceita fulano de tal? Pá, 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 pá. Aí a resposta é sim ou não. Mas é muito incomum o não. Até porque ninguém se propõe a se preparar todo para uma festa, fazer um investimento para chegar ali e dizer o não. Alguma coisa tem que, tem que ter um fator muito forte que leve a essa resposta não aguardada, né? Incomum demais. Quando o homem diz sim para uma mulher, ele está dizendo não para todas as outras possibilidades. Então, isso é você estar casado. Você casar com o seu sonho. Porque tem gente que até tem os seus sonhos, mas se você não for casado com os seus sonhos, você daqui a pouco está sonhando os sonhos dos outros. Sempre vai aparecer um sonho que parece ser maior do que o seu, melhor do que o seu. E sempre vai aparecer mesmo. E talvez seja mesmo maior, melhor, mas é o sonho de outro, não é o seu sonho. É, é, quando você casa com uma mulher, isso não significa que as outras mulheres deixarão de ser interessantes. Você tem toda uma vida pela frente e no decorrer dessa vida, com certeza, você vai encontrar outras mulheres mais interessantes por vários aspectos. Não falo só do fator físico, não. E no caso da mulher, a mesma coisa. Com certeza, outros homens mais interessantes aparecerão por vários fatores. Não falo por uma questão física, né? Mas você disse sim para alguém, você está casado com alguém. Então, essas pessoas não podem entrar na sua vida. Uma barreira foi criada para essas pessoas, porque você está casado, você está casada. É isso aí, cara. Como um pastor, eu realmente tenho uma dificuldade com essa mentalidade pós-moderna que namora todas as igrejas. Hoje as pessoas namoram todas as igrejas, porque a igreja ela é muito interessante, tem muitos atrativos e relacionamentos profundos revelam as nossas imperfeições e as imperfeições dos outros. É bem mais interessante você manter relacionamentos superficiais e relacionamentos virtuais, né? Hoje a igreja, alguns estão optando pela igreja virtual. A virtualidade da igreja, ou se relacionar com a igreja virtualmente, quando você tem a possibilidade de ter um contato físico com a igreja, é uma pornografia. Me perdoe a expressão, eu até já falei isso lá atrás, mas é uma pornografia, porque você está lidando com uma imagem tratada, você está lidando com edições, né? Você não você não está lidando com relacionamento, um contato direto, né? E com isso você não se expõe a nada, nem as suas limitações e nem as limitações da igreja que tem, né? Eu acho tão interessante quando as pessoas ficam falando: ah, mas essa igreja não é perfeita, é boa, mas não é perfeita. Oxe, eu digo para vocês que eu até tento construir, fazer uma igreja perfeita, mas as pessoas ficam entrando toda hora na igreja e isso impede a igreja de ser 100%, né? E é isso aí. Parece que é só a igreja a responsável. A igreja, quando eu falo a igreja, é claro que eu estou falando do pastor, né? Quando eles falam a igreja, eles estão falando da liderança. Eles se excluem, né? Ou os demais membros. Nunca tem a ver com a pessoa, né? Mas é isso. Então, a igreja é a mesma coisa, cara. Você tem que ter a sua família espiritual, a sua casa espiritual, a sua referência, o seu pastor. Não só o pastor do YouTube, mas o seu pastor, aquela pessoa que até vai te ferir em alguns momentos, porque isso é normal, relacionamento é isso, casamento é isso. Nem sempre vai ser legalzão, vai ser 100%. A tensão, ela existe.
os conflitos, eles existem, mas nós estamos casados. Às vezes me aborreço com minha esposa, ela se aborrece comigo, mas ainda assim a gente dorme junto, né? Até a gente está casado e a vida continua. Então, quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para todas as outras possibilidades. Isso vale para tudo na vida. Né? Tem uma frase do John Maxwell que diz o seguinte: para conquistar alguma coisa, você terá que abrir mão de outra. Então é isso aí. Vamos prosseguir aqui. Se entregue ao que você faz, como Cristo se entregou. Jesus se entregou pela igreja. Então se entregue ao que você está fazendo. Né? Não é para você. Esse é uma grande falha no casamento. As pessoas casam para se sentirem bem, para se sentirem felizes, para terem uma realização conjugal, sexual, principalmente o homem. Para a mulher, a mulher satisfazer o homem é a coisa mais fácil do mundo. O homem satisfazer uma mulher, gente, exige maestria, exige habilidade, exige maturidade, cara. Não é fácil. E eu entendo que Deus quis que fosse dessa maneira, porque o homem ele tem uma tendência natural de desprezar a parceira depois que ele obtém o desejado. E a gente sabe qual é o objetivo de um homem, geralmente, num relacionamento conjugal. Né? Então, Deus pôs um preço muito alto nessa conquista sexual do homem. Eu falo do que é talvez mais comum. É óbvio que não se trata de todas as mulheres, mas o que é mais comum dentro do casamento é isso, principalmente dentro de um casamento. Então, exige uma conquista daquele camarada para que ele obtenha o tão desejado da parte da mulher. Né? E com isso, ele vai estar sempre tendo que recorrer a essa mulher e fazer investidas nessa mulher para que se tenha o que deseja. Mas o casamento não é para você. Não é para que você tenha um ganho, é para que você entregue alguma coisa. Jesus se entregou, então se entregue. Se entregue ao seu casamento, se entregue ao seu cônjuge, se entregue aos seus filhos, se entregue ao que você faz, cara. Eu já vou encerrar aqui, eu quero compartilhar com vocês um trechinho aqui do livro Humanamente, e a aula hoje vai ser um pouquinho curta. Eu mais uma vez, eu recomendo o livro, né? Quem pode, aproveite aí. Falar aqui um pouco sobre o padrão mental do casado. Né? Eu falo por experiência própria, porque eu já estou casado vou fazer 18 anos de casado, alguns anos já de ministério, 16 anos de ministério. Então, eu sei perfeitamente o que é isso. O que é você estar lidando com a mesma pessoa e o mesmo público. Eu sou pastor da mesma igreja por 16 anos. Pastor da mesma igreja. E tem gente que me escuta pregando por 16 anos. Então, eu tenho alguma experiência. Não é o que eu estou passando para vocês não é só teoria, mas é um conhecimento empírico, é experimentação, queridos. Não são 4 anos de uma faculdade, o que já conta, o que já te dá autoridade, mas são 17 anos de casamento, 16 anos de ministério. E aí eu quero compartilhar com vocês, que está aqui no livro, na página 28, né, os segredos, os 5 segredos para dominar a arte de estar casado. E aí são segredos que são são fluidos, você pode aplicar no seu casamento ou em qualquer outra área da sua vida. Né? 1 Timóteo 3,2 diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, o texto fala que o pastor, o bispo, ele
tem que ser esposo de uma só mulher, né? Vamos lá. Os 5 segredos para você dominar essa arte. Primeiro é ser criativo. Para eu estar pregando por 16 anos e estar liderando algumas pessoas por 16 anos, estar à frente da mesma igreja por 16 anos, eu tenho que ser bastante criativo. Essa arte, ela tem que ser dominada. Imagine se eu ficasse falando a mesma coisa o tempo todo. Com certeza o meu público não suportaria. Eu e minha esposa, nós conhecemos um pregador que chamamos em 2 ocasiões diferentes na igreja, um espaço de tempo bem razoável, talvez de 1 ano, e descobrimos que o cara pregou a mesma coisa nas 2 oportunidades. E vimos ele pregando em outros lugares e pregou a mesma coisa. A mesma coisa, o mesmo texto, as mesmas falas decoradas. Então, quem vai suportar sentar para ouvir uma pessoa que é repetitiva? E muitos casamentos estão sucumbindo por causa da repetição, e principalmente repetição de erros. E às vezes não é nem repetição de erros, mas de comportamentos que já cansaram o cônjuge, o outro, né? O segundo segredo é melhorar sempre. Tem uma filosofia, né, japonesa que é conhecida como Kaizen, que agrega o significado de melhoria contínua, é, nos âmbitos do trabalho, família, pessoal e social. E o propósito dessa filosofia sugere o aprimoramento diário e constante das situações. Eu vejo que as pessoas, quando casam, isso é padrão. Claro que tem exceções, gente, mas eu estou falando do padrão. O padrão é conquistou, relaxou. Casou, relaxou. Isso vale para tudo. E aí o cônjuge morre. Daqui a pouco eu vejo a pessoa, o cara pintando o cabelo de acaju púrpura, implantando dente ou colocando dentadura, seguindo uma programação para emagrecimento, entrando na academia. Eu fico pensando, por que não fez isso quando estava casado? Na verdade, você tem que fazer isso o tempo todo, a sua vida toda. Melhorar sempre, manter o seu corpo jovem, ativo, sempre. Comer só o que o seu corpo precisa e por aí vai. Então, melhore, cara. Você que é casado, casada, esteja bem para o seu cônjuge, né? Esteja é, atraente, interessante para o seu cônjuge. Casamentos bem-sucedidos exigem melhorias constantes. Tem gente que faz mais manutenção no carro do que em si próprio, né? Um outro segredo é se reinventar sempre. É, Imagina só, depois de 16 anos de ministério, a igreja hoje ela não é a mesma. E está muito longe de ser o que ela era inicialmente. Daqui a 5 anos nós teremos uma outra realidade, né, em se tratando da igreja. O quarto segredo é a conquista constante, conquistar constantemente, né? Eu até coloquei aqui no livro, fazer inspirar, suspirar. Diferentes mulheres em 10 anos é fácil, difícil é fazer a mesma mulher suspirar por 10 anos. Né? E o quinto é gerar expectativas. Casada aí, gere uma expectativa no seu cônjuge, prepare noites especiais, mande mensagens interessantes. Aí, cara, eu vejo que tem gente que faz com amante, né, num novo relacionamento, faz no seu casamento, com a sua esposa, com a sua companheira ou com o seu companheiro. Né? Seja interessante para essa pessoa. É, e aí você, como eu disse, são segredos que você pode aplicar em outras áreas da sua vida. Então, isso aí, essa é a mente de Cristo, a mente de casado. Né? É mais uma faceta e mais um padrão da mente de Cristo. Semana que vem tem mais, vou deixar aqui um spoiler. Nós vamos falar sobre a ansiedade, uma super aula. Compartilhe essa aula, não deixe de assinar o canal, de curtir, de comentar. E querendo o livro, corra aí para garantir o seu. O legal desse livro não é só pelo que eu escrevi. Esse livro ele fala da mente humana. E aí tem especialistas que falam do que lhe é pertinente. Eu, como pastor, quando eu fui convidado para o projeto, eu
eu falei que participaria desde que eu pudesse falar da mente de Cristo. Então, aqui tem gente que fala da mente, da mente em si, da função da mente, né? O cérebro e mente, qual é a função do cérebro, o combustível do cérebro, compreendendo a personalidade humana, sistema de crenças, como transformar crenças limitantes, o que são diálogos internos, fobias, depressão. Livrar-se, cara, isso aqui é um baita de treinamento. Não é só um complemento, não. Isso aqui vai. Esse material aqui na sua mão vai enriquecer muito o treinamento que você está fazendo aí através dessas videoaulas. Senhor, eu oro mais uma vez pela mente de todos aqueles que estão fazendo esse treinamento. Eu oro para que o nosso cérebro seja protegido por qualquer tipo de doença degenerativa. Eu oro especificamente, Senhor, para que haja uma renovação dos neurônios, das sinapses, Senhor, das atividades cerebrais, ó Pai amado. Oro para que a inteligência aumente, para que a sabedoria aumente, ó Pai amado. Oro pelo equilíbrio mental, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês nessa aula. Até a próxima aula aí, né? E você que já está assistindo um pouquinho depois de estar gravado, segue aí a sequência, né? E aproveita que é 0800 e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe sua vida. Obrigado aí pela sua companhia.